Ok, pessoal, hoje nós vamos trabalhar aqui o gênero textual crônica e para isso escolhemos o texto A Borboleta Amarela de Rubem Braga, dividido em 3 momentos. Vamos fazer reflexões a respeito desse gênero textual e vamos aprender um pouco mais sobre ele, certo? A Borboleta Amarela, parte 1. Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos e no primeiro instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana. Mas, como olhasse, vi que era uma borboleta amarela. Era na esquina da Graça Aranha com Araújo Porto Alegre. Ela borboleteava junto ao mármore negro do Grande Ponto. Depois desceu, passando em face das vitrinas de conservas e uísque. Eu vinha na mesma direção. Logo estávamos defronte da ABI. Entrou um instante no hall, entre 2 colunas. Seria uma jornalista? Pensei com certo tédio. Mas logo saiu e subiu mais alto, acima das colunas. Na Rua México, eu tive de esperar que o sinal abrisse. Ela tocou fagueira para o outro lado, indiferente aos carros que passavam roncando sob suas leves asas. Fiquei a olhá-la, tão amarela e tão contente da vida, de onde vinha, aonde iria. Fora trazido pelos ventos das ilhas ou descera sassaricante e leve da floresta da Tijuca ou de algum morro, talvez o de São Bento? Onde estaria uma hora antes? Qual a sua idade? Nada sei de borboletas. Nascera acaso no jardim do Ministério da Educação? Não. O Bulemax faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com borboletas, o que aliás é uma boa ideia. Quando eu mandar fazer os jardins do meu palácio, direi: Bole, aqui sobre esses manacás, quero uma borboleta amarela. Mas o sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta. A minha borboleta. Isso que agora eu disse sem querer, era o que eu sentia naquele instante. A borboleta era minha, como se fosse meu cão ou minha amada de vestido amarelo que estivesse atravessando a rua na minha frente. E eu devesse segui-la. Reparei que nenhum transeunte olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas, as casas, os veículos, ou se vendo. Só eu vira a borboleta e a seguir com meu passo fiel. Naquele ângulo, há um jardinzinho, atrás da Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acácia e de uma árvore sem folhas. Havia naquela hora um casal de namorados, pobres em um banco, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez. Aliás, naquele instante, eu sempre passo por ali. É que minha borboleta amarela me tornava sensível às cores. Ela borboleteou um instante sobre um casal de namorados, depois passou quase junto da cabeça de um mulato sem gravata que descansava no banco e seguiu em direção à avenida. Amanhã eu conto mais. Eu ontem parei minha crônica no meio da história da borboleta que vinha pela rua Araújo Porto Alegre. Parei no instante em que ela começava a navegar pelo oitão da Biblioteca Nacional. Oitão, uma palavra bonita, usa-se muito no Recife. Lá todo mundo diz, no oitão da Igreja de São José, no oitão do Teatro Santa Isabel. Aqui a gente diz do lado. Dá no mesmo, porém oitão é mais bonito. Oitão, torreão. Falei em torreão porque no ângulo da biblioteca há uma coisa que deve ser o que se chama um torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão. Por um instante acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo momento desceu até perto da minha cabeça, como se quisesse me dizer: estou aqui. Logo subiu novamente, foi subindo até ficar em face de um leão. Aliás, há vários, cada um com uma espécie de argola na boca, na biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, aparentemente sem o menor susto. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta amarela, pensei eu. Que fazes aqui sozinha, longe de tuas irmãs que talvez estejam agora mesmo adejando um bando álacre na beira de um regato entre moitas amigas? E aonde vais sobre o cimento e o asfalto nessa hora em que já começa a escurecer? Ó tola, ó tonta, ó querida pequena borboleta amarela. Vieste talvez de Goiás, escondida dentro de algum avião, saíste do calabouço, olhaste pela primeira vez no mar, depois... Mas um amigo me bateu as costas, me perguntou: como vai, bichão? O que é que você está fazendo aí? Levei um grande susto e tive vergonha de dizer que estava olhando uma borboleta. Ele poderia chegar em casa e dizer: encontrei hoje o Rubem, na cidade, parece que estava caçando borboletas.
Me lembrei de uma história de Lúcio Cardoso, que trabalhava na Agência Nacional. Um dia acordou cedo para ir trabalhar, não estava se sentindo muito bem, chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da lagoa, esperando condução. Depois viu que não estava mesmo bem, resolveu voltar para casa, telefonou para um colega, explicou que estava gripado até chegar a se vestir para ir trabalhar, mas estava um dia feio, com vento ruim. Ficou com medo de piorar e demorou um pouco no bate-papo. Falou desse vento, você sabe, era o noroeste, que arrasta muita folha seca, com certeza mais tarde vai chover, etc, etc. Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse: o Lúcio hoje não vem não. Ele telefonou, disse que até saiu de casa, mas no caminho encontrou uma folha seca, de maneira que não pôde vir e voltou para casa. Foi a história que lembrei naquele instante. Tive, por que não confessar, tive certa vergonha de minha borboleta amarela. O amigo foi-se. Por um instante, julguei aflito que tivesse perdido a borboleta de vista. De maneira que vocês tenham paciência, na outra crônica vai ter mais história da borboleta. Parte final. Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas. Na verdade, ela não se perdeu. Eu é que a perdi de vista. Era muito pequenina, e assim, no alto, contra a luz do céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil de vê-la. Cuidei um instante que atravessava a avenida em direção à estátua de Chopin, mas o que vi era apenas um pedaço de papel jogado não sei de onde. Essa falsa pista foi o que me fez perder a borboleta. Quando atravessei a avenida, ainda a procurava no ar, quase sem esperança. Junto à estátua de Floriano, dezenas de rolinhas comiam farelos que alguém jogava todos os dias ali. Em outras horas, além das rolinhas, juntam-se também ali pombos, desses grãos de reflexos verdes, roxos no papo e alguns pardais. Mas naquele momento havia apenas rolinhas. Deus sabe que horários tem esses bichos do céu. Sentei-me no banco, fiquei a ver rolinhas. Ocupação ou vagabundagem sempre doce, a que me dedico todos os dias uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser bem mais aproveitado, mas eu já não quero aproveitar nada. Ou melhor, aproveito, no meio desta cidade pecaminosa e aflita, a visão das rolinhas, que me faz um vago bem ao coração. Eu poderia contar que uma delas pousou na Cruz de Anchieta, seria bonito, não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve. Elas pousam em toda parte, mas eu não vi. O que digo e vi foi que uma pousou na ponta do Trabuco de Caramuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha vagabunda, cor de tabaco lavado, que esse é pai do fogo, filho do trovão? Mas essa conversa de rolinha, vocês compreendem, é para disfarçar o meu desaponto pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal, arrastei o desprevenido leitor ao longo de 3 crônicas de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas. Eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta. Havia no círculo de pessoas íntimas uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano, pois eu decepciono a todos. Eu morro, mas não falta a verdade. Minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa. Fui trabalhar, providenciar, telefonar. Adeus, pequenina borboleta amarela. Muito bem, pessoal. Então, diante dessa crônica que a gente acabou de analisar, que considerações a gente pode fazer a respeito desse texto? Vamos lá. A diferença entre crônica e outros gêneros textuais pertencentes à tipologia narrativa. Primeiro, lembrem o seguinte: quando a gente fala de crônica, nós estamos falando de um texto que tem como função promover uma reflexão ao leitor. A crônica vai diferenciar-se, por exemplo, do romance ou da novela pela questão do tamanho. A crônica vai se limitar a 1, 2 páginas no máximo, certo? Em relação a um conto, em relação a uma fábula, em relação a um acróstico, por exemplo, o que é que a crônica tem de diferente? Ela capta uma cena do cotidiano e utiliza a narrativa como pretexto para fazer reflexões, para tecer reflexões a respeito dessa cena. Uma outra característica também muito interessante é a forma como o autor, além de captar essa cena do cotidiano, que passa despercebido pela maioria das pessoas, como ele utiliza a linguagem para promover essa aproximação e, ao mesmo tempo, essa interação do texto com o leitor. Então, veja só, a cena em si parece algo insignificante. Era apenas uma borboleta amarela que estava passando pelos arranha-céus ou pelos carros de uma cidade grande, né? Aparentemente, algo imperceptível, mas o cronista não só teve uma visão aguçada para ver aquilo ali, como também para fazer com que o leitor acompanhasse o texto durante
3 dias consecutivos para saber o que aconteceria com essa borboleta, certo? Então aí nós temos a particularidade do gênero crônica. Também a gente destaca a questão dos personagens. Crônica não tem intenção nem razões para ter várias pessoas envolvidas, né? Nesse texto especificamente é o cronista e a sua borboleta, que foi atrapalhada apenas por um amigo. E também a questão do tempo, que é cronológico. A gente vê que essa crônica tem, nos seus 3 momentos, um começo, um meio e um fim bem definidos. Começa com o autor encontrando a borboleta, passa pelo percurso, pelos empecilhos que o tentavam distrair do objetivo e finaliza com a perda da borboleta e a sinceridade dele para com o leitor. A gente faz um destaque também para as características do gênero crônica que são observadas dentro do texto. Vocês vejam que essa é uma crônica muito boa de se trabalhar, inclusive na sala de aula. Por quê? Porque dentro do próprio texto, a gente percebe a questão da metalinguagem. Ou seja, dentro da própria crônica, a gente consegue entender o que é o papel de um cronista. Por exemplo, na parte 2, que a gente vai novamente mencionar aqui, porém lendo, ele diz o seguinte, em relação à borboleta, quando ele fala assim: reparei que nenhum transeunte olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas, as casas, os veículos, ou só se vendo. Só eu vira a borboleta. Então ele enfatiza a visão minuciosa que tem um cronista. Mais à frente ele fala a questão dos bancos de madeira, né? Notei isso pela primeira vez, voltando um pouquinho aqui. Havia um casal de namorados pobres em um banco e 2 ou 3 sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns são de pedra, outros de madeira, sendo que estes são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez, aliás, naquele instante. Então veja que essa visão minuciosa daria, inclusive, um tema para uma crônica, né? Coisas que nós percebemos pela primeira vez depois de muito tempo que elas estão ali. Lá na terceira parte do texto, vocês vejam que o próprio cronista, ele mostra para a gente como é que ele vivia, como ele captava algumas ideias, né? E a gente também vai mostrar para vocês aqui, vamos lá, na parte final, quando ele diz assim, sentei-me no banco, fiquei a ver rolinhas, ocupação ou vagabundagem sempre doce, a que me dedico todos os dias uns 15 minutos. Então vejam vamos dizer assim, uma pequena parte da rotina de um cronista, né? Sentar-se um pouco e ficar vendo coisas, por exemplo, rolinhas, catando restos de comida no chão, essa pausa que você dá na vida cotidiana para observar pequenas coisas, né? Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser bem mais aproveitado. Então veja só essa crítica indireta que a gente observa aqui. Por fim, a gente pode ainda destacar aqui a questão de o autor, o cronista, o Rubem Braga, dá também umas dicas para a gente de como a gente pode escrever uma crônica. E eu vou mostrar isso aqui também para vocês na última página, se não me engano. No outro parágrafo ele diz o seguinte: eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta, seria bonito, não seria verdade, que algum dia devia ter pousado, isso deve, né? Então veja que ele está dizendo aqui nas entrelinhas o que se deve fazer ao produzir uma história. Eu posso me aproveitar de uma verdade, eu posso me aproveitar de uma suposição. De qualquer forma, são maneiras que eu poderia até começar a minha própria crônica. Enfim, esses detalhes, essas partes, essas singularidades mais cômicas, mais reflexivas, são características interessantes de uma crônica. Então, por essa razão, eu considero esse texto, A Borboleta Amarela, um texto que embarca todas as características desse gênero, tanto pela imagem impactante, né, que passaria despercebido pela maioria da população, a reflexão por meio de uma linguagem que aproxima o leitor do texto, o corte do fluxo narrativo para tecer comentários extras, certo, pessoal? Então, por hoje é isso. A gente se vê aí no